A China acaba de fazer um movimento histórico em relação ao acúmulo de ouro e agora parece ter feito um link entre o yuan, a sua moeda, né, o renminbi, e também reservas de ouro. Será que a China acaba de criar um novo padrão ouro, né, para destronar o dólar e assim criar um novo sistema financeiro? E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse capítulo. Então, primeiramente, a gente precisa entrar aqui nas notícias para entender o que de fato aconteceu e qual que é o movimento que fez tanta gente falar, apesar de ter sido bastante silencioso. Então, primeiro, a gente tem que contextualizar um pouco, né? A China, ela tem um sistema ela tem dois sistemas. Ela tem um sistema interno, onde você tem o renminbi, que flui na economia interna, com total controle do governo, e você tem também a parte externa, que é gerida ali de forma indireta, onde você tem intermediação via Hong Kong, ou seja, a China, para poder participar do comércio exterior, o sistema eurodólar, que eu falo tanto aqui nesse podcast, ela precisa usar esse hub, como se fosse aquela analogia da panela de pressão que eu sempre falo, onde as únicas válvulas ali de escape para o vapor seria justamente Hong Kong, para poder ter acesso ao comércio exterior. Então você tem um controle de capital bastante forte, não chega a ser fixo em relação ao dólar, né? Ele é atrelado ao dólar, mas com uma certa variação, com muito controle de capital para que ele não fuja ali de uma determinada banda, né? Já expliquei isso em vários outros capítulos. E a mesma coisa acontece com o próprio ouro. Então eles vinham acumulando bastante ouro em relação às reservas do Banco Central da China, e você tem um componente importante que é a Exchange de Xangai em ouro, ou seja, é o Shanghai Gold Exchange, né, SGE, que na verdade é a única plataforma de negociação em ouro da China que é regulada pelo Banco Popular da China, que é o banco central do país, né, o PBOC. Então, essa bolsa é como se fosse uma bolsa de valores tradicional, só que em vez de ações você negocia contratos de ouro. Só que antes, essas operações estavam restritas ao território nacional da China, que a gente chama de China Mainland, né, que é a parte continental. Só que agora o que realmente começou a mudar e já vinha sendo esperado ali há anos, é uma expansão internacional estratégica para que isso agora vá para Hong Kong, inclusive com uma criação de um cofre específico em Hong Kong, estendendo ali as atividades. Então você sai da mainland e começa aí já pro lado offshore. E isso daí chamou a atenção de muitas pessoas, apesar de ter sido um anúncio feito ali simplesmente um anúncio oficial, né, na internet, simplesmente uma nota ali na imprensa, como se fosse um anúncio silencioso. Ele chamou bastante atenção porque agora é um movimento muito mais forte no sentido de permitir a conversibilidade entre o yuan e o ouro. Só que agora é importante a gente entender que isso não tem nada a ver com o padrão ouro, onde você tem aquele antigo certificado de ouro, como eram os dólares, por exemplo, antes de 1971, onde você teria um valor fixo que pudesse ser trocado, porque aí você simplesmente cria aquele padrão ouro, e eu falo de todos os problemas de um sistema que precisa de dívidas para crescer, né, precisa da parte de expansão de crédito, ela acaba sendo impossível ser realizada se você, do nada, colocar um padrão ouro, porque você vai precisar aumentar suas reservas na mesma velocidade que você faz a expansão monetária. Agora, isso é uma das formas de você permitir que você comece a tirar ali o dólar da parte intermediária para poder valorar tudo isso. E é isso que acaba criando uma certa confusão, onde muitas pessoas já disseram que isso entrou agora, já estamos no padrão ouro e já substituiu completamente. Mas para entrar nos detalhes, para você entender exatamente a diferença, só para falar aqui, né, tem muitas pessoas que não sabem muito bem como investir nesse cenário, querem saber se isso vale a pena ir para a China, vale a pena ter dinheiro nos Estados Unidos, no Brasil, o que eu faço a partir de agora? Se você tiver dúvidas em relação ao seu portfólio, você pode entrar em contato nos links abaixo com a nossa equipe de assessores. Agora, se você quiser estudar mais em relação a como que funciona todo o sistema eurodólar, todas as coisas que vêm acontecendo, entender também esse assunto, bancos centrais, mecânica monetária, aí eu te convido a você
dá uma olhada no nosso Substack, né, onde eu tenho tanto esses capítulos que eu faço gratuitamente todos os dias, como também artigos bastante densos, né, onde você pode entender muito melhor, como se fosse uma mini universidade aqui, que eu coloco bastante esforço nisso para você poder ver, mas também eu compartilho não somente isso, mas eu tenho entrevistas, né, a última que eu fiz aqui com o Brent Johnson, e também compartilho o meu próprio portfólio para você ver os movimentos que eu mesmo faço para que isso sirva de inspiração para você. E aí os links estão na descrição aqui abaixo também e no comentário aqui de baixo. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente entender a diferença aqui que está que é feita, porque você já criou toda aquela questão beleza, vamos ter a moeda do BRICS, né, e nós estamos nesse momento ali, perto das novas narrativas em relação à própria moeda BRICS, etc. Já tivemos BRICS Pay, várias coisas, e a gente cria certezas que algo está sendo feito, mas é importante a gente separar um pouco o joio do trigo. Esse movimento da China, ele é um movimento de bolsa, como se fosse uma internacionalização da bolsa. Isso permite, então eu assisti uma série de vídeos, inclusive de pessoas bem enviesadas para a China, né? Porque, né, eu tenho vários feedbacks aqui de que os meus comentários são muito enviesados para os Estados Unidos, e eu quero realmente ter uma imersão para poder entender da melhor forma o que está acontecendo do lado de lá e qual que é o pensamento que vem sendo trazido em relação à China. Então, ali o grande objetivo é o seguinte: o objetivo da China é internacionalizar o yuan. Então tá claro que isso não tem nada a ver com o BRICS, eles querem fazer a sua própria moeda, só que ela não tinha a convertibilidade tão fácil em relação ao ouro. Então você tinha aquele problema de ter que passar pelo dólar para fazer isso, porque não tinha aquela liquidez e você não tem acesso internacional na parte continental da China. Então, tendo Hong Kong como um cofre físico onde você pode resgatar ouro físico, ter a entrega dele, inclusive em qualquer lugar do mundo, mas fazendo essas compras diretamente com yuan, o objetivo é trazer uma certa tranquilidade para aqueles que gostariam de usar yuan e não ficar com aquele medo de que pode acontecer algum tipo de confisco. Ou, melhor ainda, mesmo que você tenha a desvalorização do yuan, como todas as outras moedas, ou como o próprio dólar, inclusive os dois sendo atrelados, né? Você tem o sistema fiat, você poderia também dizer a seguinte coisa: não, se eu transaciono dessa forma, eu gostaria de ter a minha poupança, ou aquilo que eu não vou usar agora, estacionado em ouro. E aí você faz essa troca. Você pode fazer a troca por papéis ou você pode fazer a troca no ouro físico também. Só que, obviamente, como o yuan não deixou de ser um derivativo de dólar, apesar de que muitos não vão gostar quando eu falo isso, afinal de contas, a estabilidade do yuan que é trazida necessita de dólares de todo um controle cambial. Então, assim, é impossível você separar essas duas entidades, né, nesse formato. Então você tem um certo problema de interpretação quando você acha que automaticamente, a ter essa convertibilidade, você simplesmente criou uma moeda que tem o lastro em ouro. Então, assim, é um pouco complicado você falar em lastro específico, porque isso é simplesmente uma negociação mais aberta, onde você pode usar essa nova forma de pagamento para ouro, e não algo que está atrelado ao ouro, porque se você pegar exatamente, eu li bastante, né, eu até tentei fazer uma pesquisa mais profunda para ver se tinha mesmo um padrão ouro, um anúncio oficial. Eu não consegui encontrar absolutamente nada. Se você tiver alguma coisa ali da mídia local, eu agradeço você colocar nos comentários. Só que você percebe que isso é uma coisa que hoje você já teria no dólar, por exemplo. Você pode comprar ouro com dólares em qualquer lugar do mundo, mandar entregar. Então agora você tem uma parte de equivalência de você ter uma internacionalização desse mercado para falar a seguinte coisa: olha, se eu quiser comprar ouro também com yuan, eu posso fazer isso via Hong Kong. Às vezes eu posso ter uma conta corrente em yuan. Então esse é um passo para a internacionalização do yuan. Só que significa que isso é a substituição do sistema do dólar, está destronando o dólar. Aí já é bastante complicado, porque você não consegue comparar uma coisa com a outra. A liquidez que você tem em Ripple, por exemplo, e como que você controla as suas próprias reservas que estão hoje dentro do sistema euro-dólar e que dependem dos bonds americanos para fazer isso acontecer. Gostemos
menos ou não. Então, se você parar para pensar, Renault, mas você está defendendo o sistema do dólar, está criticando o que a China está fazendo. Não, na verdade ela está fazendo uma série de movimentos que, se eu for parar para pensar, são extremamente válidos se você quiser sair desse sistema tão entranhado que é, porque realmente é um problema bastante complexo, caso você queira fazer esse processo de, entre aspas, desdolarização. Mas o que talvez crie um pouco de confusão também é que você tem toda aquela narrativa de que a China está fazendo esse movimento porque ela não confia mais no dólar, porque o dólar está se desvalorizando. Isso até pode ser verdade, só que se você parar para pensar, na verdade, ela está tirando um dos fatores de risco ao fazer um investidor internacional considerar a possibilidade de usar o yuan. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, é tentar reduzir o risco do próprio yuan. E mesmo que você fale, olha, você pode converter isso para ouro no momento que você quiser, e você pode usar o yuan para fazer isso e voltar a hora que quiser, se você sentir essa confiança, na verdade você está tentando fazer o receio em relação à própria desvalorização do yuan, independente do dólar também passar pelo mesmo problema. Então, assim, é sempre um jogo bastante relativo, e eu já tenho certeza que os comentários aqui nesse capítulo vão bombar, né, em relação a criticar uma coisa ou a outra, ou dizer que a China já ganhou, ou uns vão ler somente o título, né, para já dar certeza de que o dólar foi destronado. Então é isso que a gente precisa separar. Então, ter esse movimento não significa que a coisa já aconteceu, porque não é assim que a mecânica monetária funciona. Agora, é um passo, sim, que dá ali uma internacionalização cada vez maior do yuan. Só que o próximo passo é ver o volume de transações que vão ser feitas em ouro. Mas aqui mostra claramente que é uma das maiores formas de internacionalização da commodity, né, da aposta que a China está fazendo no ouro, muito diferente do cripto, que foi completamente banido ali, pelo menos oficialmente, no território nacional, e como que eles querem fortalecer cada vez mais a sua própria moeda.